os preâmbulos aqui. Quero agradecer o convite para estar aqui com vocês, é um prazer enorme, não é a primeira vez, tá certo? Ao longo do governo Temer, provavelmente alguns de vocês já me conhecem, eu tive duas ou três palestras no próprio Palácio Alvorada para falar sobre a reforma da Previdência, teto do gasto, reforma trabalhista, nem me lembro mais, tá certo? E foi super interessante, e agora, quer dizer, a ideia um pouco é repetir uma parte do que eu falei naquelas palestras, porque não mudou muito o cenário no passado, tá certo? Por que a questão é tão importante, mas acrescentar um pouco como é que eu estou vendo aí essa nova proposta, quais são as novidades, se é que existe alguma novidade, como que a gente pode olhar qual a importância disso para o Brasil, certo? Muito bem. Então, vamos começar aqui rapidamente. A primeira coisa importante, aliás, outra coisa importante, a última vez que eu falei com o Brett foi sobre reforma da Previdência, quando ele era ministro da Previdência lá no governo Zanetti. De uma reunião que nós tivemos, tá certo, um grupo de pessoas, e teve uma discussão sobre reforma da Previdência, e eu estava do lado de defender a reforma e tinha umas pessoas do outro lado dizendo que não era um problema. Eu me lembro perfeitamente disso, até hoje eu me lembro daquela reunião. Mas vamos começar aqui. O problema da Previdência no Brasil tem alguns pontos. A primeira coisa importante é essa questão da mudança demográfica que o Brant falou rapidamente. Tem algumas jabuticabas brasileiras, tá certo? Que eu vou tentar mostrar para vocês a diferença da Previdência brasileira em relação de outros países do mundo, e o problema de alguns mitos sobre a Previdência Social no Brasil, que as pessoas falam como se fosse verdade, e acaba virando verdade, tá certo? Então vamos ver aqui. Primeira coisa importante é o seguinte: olha, a expectativa de vida, de sobrevida por faixa de idade, é importante deixar claro o seguinte: para a Previdência Social o que importa não é a expectativa de vida ao nascer, é a expectativa de sobrevida na idade em que a pessoa se aposenta. Porque é isso que é importante para a Previdência Social. Porque um grande problema no Brasil é que a gente ainda tem uma taxa de mortalidade infantil muito alta, principalmente nos estados mais pobres. Quando você pega a expectativa de vida ao nascer, você inclui essas pessoas que morrem quando acabaram de nascer, antes de 1 ano de idade. Além disso, existe uma taxa de mortalidade entre jovens também muito alta por uma questão de criminalidade e violência. Essas pessoas também não têm nada a ver com Previdência Social. São problemas graves, mas são problemas que têm a ver com outro tipo de coisa que não tem nada a ver com Previdência Social. Do ponto de vista da Previdência Social, o que nos importa é a sobrevida quando a pessoa se aposenta. Então, se a pessoa se aposentar aos 65 anos, tá certo? Hoje, ela vive mais 18 anos, tá certo? Se ela se aposenta com 70 anos, ela vive com 60 anos, ela vive mais 22 anos, e se ela aposenta com 70 anos, ela vive mais 15 anos. Ou seja, uma pessoa, ao se aposentar com 65 anos, vive, em média, no Brasil, mais 22 anos. É uma pessoa que contribuiu com 35 anos e vai viver da aposentadoria mais 22 anos. É assim que você tem que ver essa questão da Previdência, tá certo? Segunda coisa importante é a questão da taxa de razão de dependência. Hoje a gente tem uma razão de dependência, tá certo, de 13%, 13,5%. Ou seja, hoje você tem, como disse o Brant, tá certo, 6 pagantes para cada aposentado. Lá, em 2060, nós vamos ter quase 2 pagantes para cada aposentado. Ou seja, 44%, ou seja, é quase metade, certo, da população vai estar aposentada comparado com as pessoas que estão trabalhando, certo? Esse número aqui é super importante. O crescimento das pessoas com 15 e 60 anos, essa faixa vai crescer 33%, enquanto que mais de 15 e 60 anos vai crescer 287%, tá certo? Então, a nossa razão de dependência hoje, o Brasil está aqui, tá certo? Isso aqui são diferentes países do mundo.
Isso aí é uma amostra que eu peguei de diferentes países do mundo. O Brasil é esse cara aqui, ó, tá certo? O Brasil, ele tem uma razão de dependência que é maior do que a Turquia, México, África do Sul, Índia, Indonésia e Arábia Saudita. Todos os outros países do mundo têm uma razão de dependência maior que o Brasil. O Japão é o maior de todos, tá certo? Mas todos os outros países do mundo, exceto dessa amostra aqui, têm uma razão, do Brasil é o sétimo, de menor razão de dependência, tá certo? Lá, lá em 2075, tá certo? A nossa razão de dependência é essa aqui. Nós vamos ter só 7 países do mundo que vão ter razão de dependência maior do que o Brasil. Tá certo? Todos os outros países, esses países todos aqui, como nós vimos lá no gráfico anterior, hoje tem razão de dependência menor do que o Brasil. Lá em 2075, todos eles vão ter razão de dependência menor que a brasileira, e o Brasil vai ter razão de dependência menor somente do que esses 7 países aqui, que são países que vocês podem imaginar quem são. Alemanha, França, Itália, Japão, certo? Esses são os países. O Brasil vai estar nesse grupo. Infelizmente, a gente não vai estar nesse grupo da renda per capita, certo? Mas, na razão de dependência, nós vamos estar nesse grupo. Certo? O número de anos decorridos para a população brasileira, ao passar de idosos, passar de 7% para 14% da população, vai ser 21 anos. A França levou 115 anos para fazer essa trajetória. A França levou 115 anos para passar de 7% para 14% da população de idosos. O Brasil vai levar 21 anos. Certo? A Coreia do Sul é o único país que vai levar menos tempo que o Brasil para fazer essa trajetória. O Brasil hoje gasta quase 14% do PIB com previdência social. Países que têm a mesma renda per capita do Brasil gastam, em média, 5,5% do PIB com previdência social. Quem gasta 14% do PIB com previdência social são países ricos. O Japão gasta 14% do PIB com previdência social. Certo? A Alemanha gasta 14% do PIB com previdência social. São países ricos e velhos. O Brasil é um país jovem, certo? É ainda um país muito jovem. Nós vimos lá aqui. O Brasil ainda é um país muito jovem, nossa razão de dependência é muito baixa, tá certo? Mas a gente já gasta hoje 14% do PIB com previdência social, que é basicamente o que países maduros, velhos, ricos gastam com previdência social. Ou seja, nós gastamos muito com previdência social, continuamos pobres e jovens, tá certo? Então, isso é uma jabuticaba brasileira, uma das piores delas. Tá certo? A aposentadoria média, tá certo, de cada grupo, a aposentadoria por idade do INSS é R$ 951. É um salário mínimo, tá certo? O RGPS, a aposentadoria média, é R$ 1.240. Isso é dados de 2018. Aposentadoria por tempo de contribuição, R$ 1.944. Teto do INSS é 5.500, hoje é 5.589. Servidor público Poder Executivo, a aposentadoria média é 7.583. Militares, 9.597. Ministério Público, R$ 18.053. Judiciário, R$ 26.302. Servidor Público do Legislativo, R$ 28.547. Ou seja, o sistema de aposentadoria brasileiro ele não é só caro, mas ele é extremamente desigual. Certo? Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que, olha, os aposentados do setor público ganham muito mais, em média, do que os aposentados do setor privado. Tá certo? Os pobres, particularmente, ganham R$ 951 em média. Os pobres já se aposentam hoje com 65 anos de idade, porque eles não conseguem se aposentar por tempo de contribuição. Eles só se aposentam, 90% dos pobres só se aposenta por idade aos 65 anos de idade, ganhando um salário mínimo. Tá certo? É assim, já é assim. Tá? Então, esse é um ponto importante, quer dizer, a gente vê aqui, nós vamos ver que uma das boas coisas... Das 3 esferas de poder. Tá certo? Na verdade, o legislativo é que ganha mais. Tá certo? Depois vem o judiciário. Depois vem o Ministério Público.
Poder Executivo, em média, tá certo? É o que ganha menos entre os funcionários públicos, aposentados e funcionários públicos, tá certo? Mas isso tem a ver com o problema de qualificação também, porque o problema é que no funcionário público do Executivo você tem muito mais diversificação de qualificação do que, por exemplo, no Judiciário. O Judiciário é muito concentrado em pessoal de nível superior, etc. Certo? Então tem que ser levado em consideração. Mas olha que coisa impressionante. Entre 2001 e 2018, o déficit da Previdência Social dos servidores públicos federais foi R$ 1.633.000. O déficit da Previdência Social do RGPS, o regime geral, foi R$ 1.544.000. O Brasil gastou, nesse mesmo período, R$ 1.671.000 com saúde. Ou seja, gastou a mesma coisa que o déficit da Previdência Social dos funcionários públicos. O déficit. Não estou falando quanto custou. Estou falando no déficit. Tá? O Brasil gastou com saúde basicamente a mesma coisa do que o Brasil gastou com o déficit do sistema de previdência social dos servidores públicos. O Brasil gastou com educação, tá certo? 50% a menos do que todo o déficit do previdência social dos servidores públicos. Ou seja, nós gastamos com os nossos filhos e netos muito menos que nós gastamos com os nossos avós. É isso. Tá certo? Esse é o Brasil que a gente tem. É o déficit. É o somatório do déficit de 2001 a 2018. O somatório do déficit entre 2001 e 2018 é R$ 1.633.000.000. Tudo que nós gastamos com saúde, o somatório do que nós gastamos com saúde foi R$ 1.671.000.000. E o somatório que nós gastamos com educação foi R$ 1.168.000.000,00. O Brasil tem hoje, tá certo, 9,5% da sua população com 65 anos ou mais. O Brasil tem hoje 25% da sua população com 15 anos ou menos. Façam a conta, tá certo? O Brasil gastou com Previdência Social esse somatório aqui, 3.100.200.000.000,00. Gastou no sentido de o déficit, a mais do que contribuiu. 3 trilhões, tá certo? Se você somar aqui, 3.200.000.000,00, tá certo? 3.200.000.000,00 é mais do dobro, é quase 150% de tudo que nós gastamos com educação, neste mesmo período. Mas atenção, o Brasil tem só 9,5% da sua população com 65 anos ou mais. E tem 25% da sua população com 15 anos ou menos. Então, se você dividir essa quantidade de dinheiro aqui que nós gastamos com educação pelo total de jovens e crianças que nós temos, e dividir essa quantidade de dinheiro aqui que nós gastamos com aposentadorias e pensões pela quantidade de idosos que nós temos, vocês vão ver o seguinte: o Brasil gastou per capita com seus idosos 9 vezes mais do que gastou com educação per capita com as suas crianças e seus jovens. Este é o Brasil. Tá? É assim que a gente está. Esse é o ponto. Apesar de todas as tentativas de reforma que foram feitas ao longo do tempo aí nos governos anteriores. Pequenas reformas. Tá certo? Algumas jabuticabas brasileiras. Apenas 11 países do mundo, além do Brasil, não têm idade mínima para participar da aposentadoria. Quais são esses países? Equador, Iraque, Irã, Síria, Arábia Saudita, Iêmen, Argélia, Egito, Bahrein, Hungria e Sérvia. Acho que a gente está bem acompanhado. Certo? Precisamos continuar nesse clube. Tá certo? Esse clube é o clube que a gente realmente legal.
51% dos aposentados por tempo de contribuição em 2015 receberam benefício antes dos 54 anos de idade. E 80% das aposentadorias precoces são concedidas aos trabalhadores que estão entre os 30% maiores salários. Ou seja, nós aposentamos as pessoas muito jovens, 54 anos, assim como exatamente esses jovens estão entre os 30% mais ricos na distribuição de salários. Então, a ideia de que, olha aqui, ó, o cara se aposenta jovem porque, coitadinho, ele é pobre e... Não. Quem se aposenta jovem são exatamente os 30% mais ricos. Você mais rico da distribuição de salários. A população rural, acima de 55 anos, a questão que o Brant falou aqui. A população rural acima de 55 anos, que é quem tem direito à aposentadoria rural se for mulher, homem é 60 anos, tá certo? É de 6,2 milhões de pessoas, enquanto os beneficiários da Previdência Rural são 9,4 milhões de pessoas. Você não pode dizer que isso é fraude. Por que você não pode dizer que isso certamente é fraude? Porque o cara pode se aposentar, trabalhar no centro rural, se aposentar no centro rural e depois mudar para a cidade. Tá certo? Porque tem mais hospital, mais assistência e tal. Agora, ter 50% mais de aposentados do que pessoas que estão em condições de se aposentar é um indício muito claro de que tem algo errado por aí. Tá certo? E tem a ver com o fato de que quem concede o documento para o aposentado, o cara se aposentar, é o sindicato rural, que fica com as 3 primeiras contribuições. Tá certo? Esse que é o problema. Então, esse é um ponto super importante. 28,9% da despesa com beneficiários que acumulam pensão estão entre os 5% mais ricos da população. Ou seja, de todo mundo que acumula contribuições e aposentadoria e pensão, 30% está entre os 5% mais ricos da população. Certo? O Brasil tem a segunda maior contribuição previdenciária do mundo. Sabe quem é a primeira? Itália. Certo? Itália, que tem um problema de aposentadoria similar ao nosso. Certo? 67% dos países têm a mesma regra de aposentadoria para homens e mulheres. Nenhum país do mundo tem uma diferença de idade mínima maior que 5 anos. O Brasil tem uma diferença de 5 anos. Certo? Então, essas são algumas das jabuticabas. Alguns números. Desde 2000, a despesa para o benefício rural é 12 vezes maior que a receita. Desde 2001, tanto o RGPS quanto o RPPS federal tem déficit todos os anos. A soma desses déficits de 2001, desde 2001 é de 2 trilhões e 900 bilhões. O déficit do RPPS federal em 2017, no ano de 2017, foi maior que o orçamento dos seguintes ministérios: Ciência, Tecnologia e Comunicação, Justiça e Segurança Pública, Cultura, Esporte e Lazer, Turismo, Direitos Humanos, Integração Nacional, Meio Ambiente, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Minas e Energia, Transportes, somados. Somados. Não é cada um deles individualmente. Soma todo o orçamento desses ministérios, que é menor do que o déficit da aposentadoria dos funcionários públicos federais em 2017. E está aumentando. Está aumentando. O déficit da Previdência, o déficit total em 2017, foi de 362 bilhões. Esse valor é superior a tudo o que foi gasto com o Bolsa Família desde a sua criação até hoje. Vou repetir. O déficit da Previdência total, da RPPS e RGPS, em 2017, foi 362 bilhões. Esse valor é maior do que tudo o que o país gastou com o Bolsa Família desde a sua criação lá em 2003, 2004. Certo? Valor atualizado. Mas, na verdade, não importa, porque se você está pegando cada ano, tá certo? Todo mundo está pegando cada ano, você vai atualizar, vai dar na mesma. Tá certo? Na verdade, eu não chamei a atenção, mas vocês olhem aqui, quer dizer, o LOAS está aqui, gastou 576 bilhões de reais nesse período. E o Bolsa Família está aqui. O importante dessa coisa é o seguinte, olha aqui, ó, o rombo do RGPS
quem se apropria disso, só 18% vão para os 40% mais pobres. O dinheiro do Bolsa Família, 83% vão para os 40% mais pobres da população. Certo? Não só você gasta muito, como você gasta de forma a aumentar a desigualdade de renda no país. O sistema de previdência social brasileiro é extremamente desigualitário. Tá certo? Aqui eu tenho um resumo dos números do déficit, que eu já falei que não vale a pena. Outros mitos. Se cobrarem a dívida da Previdência, não haveria déficit. Certo? Aqui tem dois problemas. Primeiro é o seguinte, que a dívida é um estoque. O déficit é o fluxo. A dívida vai entrar uma vez só. Suponha que você consiga cobrar de todo mundo que deve. Tá certo? Então, suponha que todo mundo deve R$1 trilhão. Tá certo? Suponha que você consiga cobrar dessas pessoas todas. Naquele ano, vai entrar R$1 trilhão. Mas o déficit, todo ano, tem um déficit de 380 bilhões de reais. Então, em 3 anos, aquele dinheiro vai embora. Não adianta, não vai resolver o problema. Então, dívida é um estoque, o déficit é um fluxo. A dívida não vai resolver o problema do déficit. Tá certo? Pode resolver num ano, mas ao longo do tempo não vai resolver. Além disso, tá certo? Tem o fato de que a dívida ativa de credibilidade era de 375 bilhões. Só 4% tinha chance de recuperação. Por que você não consegue recuperar? Porque uma grande parte dessa dívida é de empresas que já faliram. A Vale. Como é que você vai cobrar a dívida da Vale? Não tem jeito. Certo? E assim outras. A maior parte dessa dívida, os outros aqui, você não consegue cobrar, principalmente por causa disso. A Seguridade Social não tem déficit. Isso é um ponto super importante. Porque muita gente, quando a gente mostra esse déficit, esses dados, fala, mas a Seguridade Social não tem déficit. O que significa isso? Nem eu estou mentindo, nem a pessoa está mentindo, por incrível que pareça. Primeiro, porque eu estou falando aqui da Previdência Social. E a pessoa lá está falando da Seguridade Social. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, Previdência Social é o regime de aposentadoria e pensões. Ponto. Esse é o ponto. Quando eu estou falando de déficit da Previdência Social, eu estou dizendo o seguinte, o total de dinheiro que entra das pessoas que contribuem para o sistema de aposentadoria e pensões é menor do que o total de dinheiro que sai para pagar as aposentadorias e pensões naquele mesmo momento. Essa é a definição, na minha definição de déficit da Previdência Social. Seguridade Social inclui saúde e assistência, tá certo? E para pagar a Seguridade Social, a Constituição determina um conjunto de impostos, além das contribuições para a Previdência. Então é o seguinte, se você somar todo o conjunto de impostos que supostamente estão na Constituição para pagar Seguridade Social, tá certo? Hoje ainda já dá déficit, mas até 2 anos atrás não dava déficit, tá certo? Então, a pessoa fala, na Seguridade Social não dá déficit. Mas o problema é o seguinte, o que acontece é que você tira dinheiro da saúde e da assistência social para dar dinheiro para a Previdência. Não tem jeito. E é por isso que quando você olha lá quanto você gastou com saúde, quanto você gastou com saúde, se você olhar o gráfico, está sempre decrescendo, só para baixo. E Previdência, só para cima. Então, na verdade, você está tirando dinheiro da saúde para dar dinheiro para a Previdência. Tudo bem, tá certo? Mas eu acho que é um problema complicado. Então não pode reclamar que o SUS é ruim. Esse é o ponto. Tá certo? Você não pode reclamar. Você está fazendo isso intencionalmente, você está tirando dinheiro da saúde para sustentar o déficit da Previdência Social dos servidores públicos, tá certo? Com esse tamanho aqui de remuneração, com essa remuneração toda, não pode reclamar que o sistema de saúde pública brasileiro é ruim. Porque isso é um objetivo, quase. Se isso é justificável, você está dizendo que isso é um objetivo. Então, vamos continuar aí. Certo? Não, esse aqui eu não vou nem falar, porque não precisa. Trabalhar até morrer. Apesar da expectativa de vida de alguns estados ser baixa,
Isso se deve à alta, já falei, de mortalidade infantil. A taxa de sobrevida é um fator relevante se olhar a Previdência. No Nordeste, as pessoas falam, pô, mas no Nordeste a taxa de sobrevida é muito menor. No Nordeste, a sobrevida aos 65 anos é 7,42 anos. No Sudeste, é de 19,92 anos. A diferença aqui são 2 anos. Será que esses 2 anos de diferença justifica você ter uma previdência social do jeito que nós temos? É isso mesmo que a gente está falando? Então, esse é um ponto importante. A idade mínima prejudica os pobres, eu já falei sobre isso. Os pobres já se aposentam aos 65 anos e ganham um salário mínimo. Problema da Previdência Social, desemprego muito elevado. De 2011, auge do emprego para 2018, a receita do FGTS aumentou 5,62% de 5,62% para 5,7% do PIB. Neste mesmo período, a despesa do FGTS passou de 6,4% para 8,6% do PIB. Ou seja, mesmo no auge da economia, do emprego na economia brasileira, o déficit do FGTS continuou aumentando. Tá certo? A reforma compara os dados com países mais ricos quando a demografia é muito diferente. A expectativa de vida de um homem no Brasil é 5,1 anos menor do que a média da OCDE. Agora a gente vai entrar para a OCDE, vai diminuir a expectativa de vida da OCDE em 0, alguma coisa. Tá certo? Então, isso aí é diferente. Porém, a expectativa de sobrevida aos 65 é menos de 1 ano. Tá certo? Então, também não vai significativo. Bom, dado isso, tá certo? Qual é a importância da reforma da Previdência para a economia como um todo? Certo? Esse gráfico aqui, a barrinha preta, é quanto o Brasil gasta como proporção do PIB com Previdência Social, desde 2005 até a projeção até 2035. Você vê que vai subindo se a gente não mudar as regras, se o regime continuar. O verdinho é quanto o Brasil gasta, o governo brasileiro gasta com pessoal. Certo? Essa linha cinza aqui é o teto do gasto. Certo? O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui o seguinte, olha aqui, ó. Se não tiver uma reforma da Previdência, lá em 2035, 100%, na verdade antes, 2033, 100% do gasto público vai ser com Previdência e Assistência Social. 100%. Não vai sobrar nenhum real para pessoal, nenhum real para saúde, nenhum real para educação, nenhum real para nada. Então é o seguinte, se você não tiver uma reforma da Previdência, o teto do gasto é insustentável, não tem jeito de ficar, porque esse cenário é impossível de acontecer. É impossível que o governo brasileiro vai ser um governo que vai gastar 100% dos seus recursos com Previdência Social. Não vai funcionar. Não é assim. Certo? Agora um pouquinho aqui para vocês verem. Se não acontecer nada, como proporção dos gastos, eu acabei de falar, só que é com outro tipo de gráfico. Tá certo? Isso aqui é a Previdência, essa coisa, esse aqui é pessoal, mais vai PPS, tá certo? E esse marronzinho aqui é demais despesas, inclusive saúde e educação. Hoje, 29% dos gastos do governo federal são com demais despesas, inclusive saúde e educação. 23% é RPPS mais pessoal e 47% é Previdência, é RGPS. Isso é o que a gente tem hoje. Certo? Se a gente não fizer nada, vai sair de 47% para 66,4% a parte do RGPS, vai sair de 23,6% para 31,8% a parte pessoal e RPPS, e vai acabar o gasto correto. A gente acabou de ver lá o nível. Certo? Suponha que a gente faça uma reforma com 1,1 trilhão de reais. Certo? Se a gente poupar 1,1 trilhão de reais, tá? E não fizer mais nada, olha, 1,1 trilhão, estou falando de uma reforma muito boa. Ainda assim, tá certo? Os gastos, os demais gastos, inclusive saúde e educação, que hoje corresponde a 6,8% do PIB, tá certo?
vai ter que cair para 1,9% do PIB, porque os gastos com previdência e com o RPPS e pessoal vão continuar subindo em termos reais. Então, se nós não fizermos mais nada, só fizermos uma reforma da Previdência Social, o teto do gasto vai continuar insustentável. O Brasil tem hoje uma dívida de 77%, 78% do PIB. Deixa eu acabar aqui, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Suponha que a gente tenha um gráfico, uma reforma de 1,1 trilhão e congela em termos reais o salário do funcionário público. Nesse caso, tá certo? A gente vai passar de 6,8% do PIB de gastos com saúde, educação e etc., para 3% do PIB. Diminui menos, porque vai estar gastando menos dinheiro com o funcionário público. Não vou estar dando aumento de salário para o funcionário público. Tá certo? Se a gente tiver 1 trilhão de reforma, o salário mínimo, o funcionalismo público congelado, o salário mínimo congelado em termos reais, só reajustado pela inflação. Salário mínimo congelado em termos reais, só reajustado pela inflação. Tá certo? Nós vamos sair de 6,8 para 6. Melhorou bastante. A gente tem uma reforma só de 1 trilhão, a gente estava com 1 trilhão e 100, tá certo? Agora, a gente estava com 1 trilhão e 100 e estava gerando 3,3%, agora a gente está com 1 trilhão de reforma, tá certo? E está gerando uma sobra de 6. Tá certo? Finalmente, se a gente tiver uma reforma de 1 trilhão e 200 bilhões, salário público congelado e salário mínimo congelado em termos reais, tá certo? Não ter aumento real do salário do funcionário público e do salário mínimo. Nós vamos ficar mais ou menos constante com o que a gente está hoje. Ou seja, se a gente quiser ficar no que a gente está hoje, a gente tem que ter uma reforma muito boa e não é suficiente. A gente vai ter que fazer mais coisa, tá certo? A gente vai ter que não aumentar o salário mínimo em termos reais e não aumentar o funcionalismo público em termos reais. Politicamente é difícil não aumentar o funcionalismo público em termos reais. Provavelmente mais difícil do que não aumentar o salário mínimo em termos reais. Mas, do ponto de vista social, tá certo? É muito melhor, entre aspas, não aumentar o salário do funcionário público em termos reais por uma razão simples. Porque os funcionários públicos hoje já ganham quase 30% a mais do que os funcionários do setor privado com as mesmas qualificações. Tá certo? Então, isso é um ponto importante. Os funcionários públicos hoje no Brasil já ganham quase 30% a mais do que os trabalhadores do setor privado com a mesma qualificação. E aqui eu tenho dividido a poupança do projeto, da proposta, tá certo? Ela começa poupando 32 bilhões de reais, acaba poupando 150 bilhões de reais ao longo dos anos, sendo que a maior parte da poupança, como vocês estão vendo aqui, é a introdução da idade mínima. A idade mínima é fundamental. Tá certo? Esse é o ponto. Na verdade, olha aqui, ó, se você pegar idade mínima, servidores que entraram antes de 2003 e servidores que entraram entre 2004 e 2013, isso dá 900 bilhões de reais de poupança. Então, não, mais o abono, desculpa, mais o abono. Então, se vocês pegarem essas 4 coisas, tá certo? Salário, idade mínima, servidores que entraram antes de 2003, servidores que entraram entre 2004 e 2003 e o abono, se vocês aprovarem essas 4 coisas, certo? Pode tirar todo o resto, pode colocar todo o resto no lixo, mas se vocês aprovarem essas 4 coisas, nós já temos uma poupança de 900 bilhões de reais. Certo? Negocie, mas negocie o que pode ser negociado. Certo? Essas 4 coisas são muito importantes do ponto de vista da poupança que vai ser feita. Certo? Aqui tem a poupança anual por item, tá certo? Quer dizer, para porcentagem. No gráfico anterior era a quantidade de dinheiro, aqui é a porcentagem
como proporção do total, tá certo? Você vê que a idade mínima é uma grande parte da poupança que é feita, tá certo? E aqui eu tenho quem vai perder mais e quem vai perder menos, com a proposta de reforma que está aí do Congresso, tá certo? A idade mínima, ela poupa 630 bilhões de reais no total, em 10 anos. O abono salarial poupa 163 bilhões de reais em 10 anos. O BPC poupa 18 bilhões de reais em 10 anos. Os servidores antes de 2003 poupam 83,5 bilhões de reais em 10 anos. Os servidores que entraram em 2004, 2013 poupam 29 bilhões de reais em 10 anos. E o salário-benefício da RGPS poupa 19 bilhões de reais em 10 anos. Isso aqui, o total dá 944 bilhões. Soma isso, 630, com isso, aqui já dá 700, tá certo? Se você pegar mais isso aqui, dá os 1.900 bilhões, tá certo? Muito bem, vamos olhar per capita. Per capita. A poupança total é 83 bilhões e 49 mil reais, em 10 anos. Você tem 108 mil pessoas nessas condições, tá certo? Per capita, você vai ter uma poupança de 767 mil reais em 10 anos. Ou seja, cada trabalhador, servidor público que entrou antes de 2013, vai deixar de ganhar, em média, é claro que o trabalhador que ganha mais, o juiz é muito mais do que o faxineiro, tá certo? Em média, cada um desses trabalhadores vai deixar de ganhar R$ 76.796 por ano, depois da aprovada a reforma. Certo? Se vocês olharem aqui, vai diminuindo. Quem entrou em 2004, 2013 é 65.600. Quem se aposenta por tempo de contribuição vai contribuir com 3.786. A média do RGPS, 2.819. Quem aposenta por idade, 1.722. O abono per capita vai deixar de ganhar 768 e o BPC, do jeito que está na proposta, vai deixar de ganhar 505. Ou seja, se vocês olharem aí, quanto maior o salário da pessoa... Quanto maior o salário da pessoa, maior vai ser a perda, mais a perda no que significa deixar de ganhar. Professor, tem só mais um. Não, só um. Nós estamos em processo de votação nominal. Eu falei que o presidente Rodrigo Maia vai consolidar nas próximas. Como essa é apenas retirada de pauta e esse projeto é muito caro para a bancada ruralista, quando for o mérito nós vamos ter que ir para lá, mas como essa votação é secundária, acho que dá para a gente permanecer. Eu estou acabando. Então é o seguinte, ponto é o seguinte, essa proposta ela tem esta qualidade. Eu falei lá atrás, o sistema de previdência social brasileiro é extremamente desigualitário. O que a gente está vendo aqui é o seguinte, que deixa de ganhar mais no futuro aqueles que têm renda maior, tá certo? E renda menor. Só para encerrar, tá certo? Corta privilégio mesmo. É assim, esses dados não são dados oficiais, são dados que a gente não temos acesso aos dados, aos microdados, tá certo? Os dados de cada pessoa, nós temos acesso às médias. Então, os cálculos foram todos feitos pelas médias, tá certo? De cada categoria. Então, se tiver algum dado oficial, não vai ser exatamente igual a esse, mas a estrutura vai ser exatamente igual a essa. Agora, só para acabar, tá certo? Por que eu dei tanta ênfase ao teto do gasto? Uma parte dos senhores estavam aqui no Congresso já quando o teto do gasto foi aprovado. Eu estava muito envolvido na aprovação do teto do gasto, fui fazer uma palestra lá. O que aconteceu? Qual o ponto do teto do gasto? Certo? Na verdade, deixa eu voltar um pouquinho mais.
Brant falou sobre a questão do crescimento da economia brasileira. Eu acho que a economia brasileira está crescendo um pouco, é verdade. Eu acho que é por razões um pouco diferentes daquelas que o Brant está preocupado, mas não importa. O ponto que eu acho que é importante é o seguinte: o Brasil viveu o ano passado e no começo desse ano um conjunto de choques espetacular. Ninguém nem sentiu. Ninguém aqui nessa sala sentiu o quanto de choque econômico que aconteceu na economia brasileira no ano passado. Eu vou dar uns exemplos só, tá certo? Nós tivemos uma inflação cambial que no ponto mais alto chegou a quase 40%. Nós tivemos um aumento de preço de energia elétrica que chegou a quase 30%. Nós tivemos uma greve de caminhoneiro que paralisou o país durante 15 dias. Nós tivemos uma eleição que gerou enorme volatilidade na economia brasileira. Os Estados Unidos começou a aumentar juros em maio do ano passado, que gerou uma volatilidade internacional fantástica. Você teve um começo de uma guerra entre Estados Unidos e China, uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, que gerou uma volatilidade enorme, tá certo? O Brasil, o Banco Central brasileiro, foi o único banco central de país emergente que não teve que aumentar juros. Todos os outros aumentaram juros. O Brasil foi o único país, Banco Central de país emergente, que não teve que aumentar juros. Tá certo? Curioso. Vocês se lembram no passado como é que era? Você tinha uma desvalorização cambial, o Banco Central tinha que jogar taxa de juros em 40. Me lembro de 2002. Tá certo? 2002, com a iminência da eleição do presidente Lula, a taxa de câmbio foi a 4. Tá certo? E a taxa de inflação foi a 18. E o presidente Meirelles, quando assumiu o Banco Central, ele teve que colocar a taxa de juros em 27%. Só porque tinha a eminência da eleição do presidente Lula. Certo? Nós estamos aqui falando de um conjunto de choques espetacular. Espetacular. Olha o que aconteceu com a Argentina. Dado esse choque, olha o que aconteceu com a Argentina, que era nosso parceiro. Os mais velhos aqui, Brant e eu, nós não lembramos. Eu sou você amanhã. Quem é que se lembra dessa conversa? A Argentina entrava em crise, depois a gente ia atrás. A gente entrava em crise, a Argentina vinha atrás. Tá certo? A Argentina está com a taxa de inflação de 40%, uma taxa de juros de 60%, por causa dos choques do ano passado. Por que aconteceu com o Brasil? Alguém aqui se lembra dos choques? Alguém aqui sentiu alguma coisa? Não, nada. Por que não sentiu nada? Porque no Brasil, esses choques todos, a inflação continuou em queda, apesar de, por isso o Banco Central não aumentou juros, tá certo? E a economia continuou crescendo, ainda que pouco. A Argentina entrou numa recessão cavalar. Cavalar é 5% de queda do PIB, tá certo? A maior parte dos emergentes está com crescimento negativo. Então, uma parte do 1% é cenário internacional, mas não é tudo, mas tudo bem. Então, é o seguinte, por que o Brasil, a reação da economia brasileira foi tão diferente em 2018 e está sendo diferente outra vez em 2019, porque nós estamos sofrendo choques grandes em 2019. A taxa de câmbio já desvalorizou quase 20%, o preço de alimento deu uma pancada para cima no começo do ano, tá certo? E a inflação está aí, pô. E o Banco Central, e as pessoas estão falando em diminuir juros, que é um negócio inacreditável que um país emergente como o Brasil, diante de choques como esse, está falando em diminuir juros. O que aconteceu com o Brasil? O Brasil é o seguinte: o Brasil fez um conjunto de reformas ao longo do governo Temer absolutamente espetacular. Absolutamente espetacular. Tenho certeza que o governo presidente Temer vai passar para a história como o melhor presidente que o país teve. Não tem a menor dúvida disso. E o conjunto... E o conjunto de reformas, vou falar só 4, que é para não falar das outras todas, porque tem uma série de outras que não tem nada a ver com este resultado, como a reforma do ensino médio, por exemplo, que foi espetacular, mas não tem nada a ver com esse resultado. Teto do gasto. Por que o teto do gasto é importante? O teto do gasto é importante porque uma vez que você tem um teto para o crescimento do gasto público, você sabe qual vai ser a evolução da relação dívida-PIB daquele país.
E se você sabe qual vai ser a evolução a relação dívida-PIB é o maior indicador de solvência de um país. Se você sabe qual vai ser a evolução da relação dívida-PIB daquele país, você sabe como vão se comportar os preços dos títulos do Tesouro daquele país. Então, quando o presidente mandou para o Congresso o projeto, a emenda constitucional 95, na época dela mesmo, a emenda constitucional do teto do gasto, tá certo? As taxas de juros dos títulos do governo brasileiro eram 21% ao ano. Quando o projeto foi aprovado, as taxas médias de juros dos títulos do governo brasileiro tinham caído para 9% ao ano. 9%. Só a discussão e a aprovação. Não tinha acontecido nada. Por quê? Porque, olha aqui, ó. Se eu coloco lá no meu computador, vejo o que vai acontecer com a relação dívida-PIB e vejo que a partir de 2020, se for aprovado o teto do gasto, a partir de 2022, 2023, a relação dívida-PIB começa a cair. Ora, na hora que a relação dívida-PIB começa a cair, o país começa a ficar mais solvente. Na hora que o país começa a ficar mais solvente, o preço dos seus títulos começa a aumentar. A taxa de juros começa a cair. Ora, mas eu coloquei lá no meu computador e sei que vai começar a aumentar o preço do título em 2022, 2023 e a taxa de juros vai começar a cair em 2022, 2023. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar o título agora, que está barato, tá certo? Guardar. E quando for lá em 2024, eu vou vender o título e ganhar o dinheiro. Foi isso que aconteceu. Por isso que a taxa de juros despencou e a taxa o preço dos títulos aumentou. Então, o teto do gasto serve para isso. Certo? 2. O presidente Temer acabou com a TJLP e substituiu a TJLP pela TLP. A TJLP era uma taxa muito interessante. Ela, se você deflacionasse a tal TJLP pela taxa de inflação, o resultado era o seguinte: quanto maior a taxa de inflação, menor era a TJLP deflacionado pela taxa de inflação. Ou seja, quanto maior a taxa de inflação, menor a taxa de juros real do BNDES. Qual o problema? O problema é o seguinte: quando a taxa de inflação está subindo, o Banco Central vai aumentar juros para diminuir demanda e, com isso, diminuir a inflação. Ao mesmo tempo, o BNDES estava diminuindo juros, aumentando a demanda e aumentando a inflação. Ou seja, o BNDES era inimigo do Banco Central. Agora, com a TLP, o BNDES é inimigo do Banco Central, porque a TLP sobe quando a taxa de juros, quando a taxa de inflação sobe. Então, agora é o seguinte: os dois estão trabalhando juntinhos. Então, quando a inflação sobe, o Banco Central aumenta a Selic. A TLP naturalmente aumenta, diminui o incentivo para o cara gastar, consequentemente você vai ter menos demanda e menos inflação. Então, isso significa o seguinte: a taxa de juros de equilíbrio no Brasil caiu muito. Mas a terceirização, o presidente Temer liberalizou a terceirização. Antes você só podia terceirizar atividade MEI, e quem decidia quem era atividade MEI e quem era atividade fim era o juiz do trabalho. Agora você pode terceirizar qualquer coisa. Então eu, por exemplo, não podia ser terceirizado. Eu tinha que ser contratado, eu, como economista, um banco vai me contratar, tá certo? Ele podia me contratar, o consultor, ele podia me contratar como pessoa jurídica ou como carteira assinada. Eles se recusaram a me contratar como pessoa jurídica. Por que eles recusaram me contratar como pessoa jurídica? Olha, porque eu sou economista. Então, é difícil para o banco provar para o juiz do trabalho que eu não sou funcionário do banco. Consequentemente, ele fala: não, eu não vou correr esse risco. Vou te contratar com carteira assinada. Agora ele pode me contratar do jeito que ele quiser. E eu posso querer do jeito que eu quiser. Certo? Isso mudou a dinâmica do mercado de trabalho. Nós vamos ter mais trabalhadores por conta própria, por escolha dos trabalhadores. Importante deixar isso claro. Não é que a empresa vai forçar o cara para ser trabalhador por conta própria, não. O que está acontecendo concretamente, vai na empresa, tá certo? E eu tenho vivido isso porque, como eu trabalho no banco, tá certo? Hoje, eu sou professor da PUC, trabalho no Banco Brasil Cultural, na Genial Investimento. Os trabalhadores que preferem, tá certo? Ótimo! Isso, cara, é bom para o banco, porque você tem uma relação muito mais profissional com o trabalhador, e é bom para o trabalhador, sim, ele está escolhendo.
Então, esse é o ponto. E, finalmente, o presidente fez uma reforma trabalhista espetacular. Espetacular. O Brasil hoje tem relações de trabalho das mais modernas do mundo. Isso significa o seguinte: quando você tem um choque desse tipo, uma desvalorização cambial, em vez do cara repassar para preço, tá certo? Como era a única coisa que ele podia fazer lá atrás, ele pode racionalizar o uso do trabalho, seja via terceirização, seja via diminuição de jornada, banco de horas, contrato intermitente, contrato em tempo parcial, etc. Isso significa também o seguinte: olha, eu não sei o que o meu competidor vai fazer. Se ele vai aumentar preço, se ele vai racionalizar a força de trabalho dele. Mas se eu não sei o que ele vai fazer, é melhor eu não aumentar preço, senão eu vou perder mercado. Então diminuiu muito a indexação da economia brasileira. Isso significa o seguinte: nós vimos aqui. Então, nós vimos aqui o seguinte: se a gente não aprovar a reforma da Previdência, o teto do gasto não é sustentável. Isso significa o seguinte: as taxas de juros vão explodir. Nós fizemos um exercício, a gente pegou o período antes da aprovação da reforma do teto do gasto, antes da emenda constitucional 95, e extrapolamos para o comportamento da relação dívida-PIB a partir de então. Hoje, lá, a relação dívida-PIB era 60 e poucos por cento, agora é 78%. Tá certo? Eu falei, lá a taxa de juros era 21%. Hoje, tá certo, se não tivermos o teto do gasto, o correspondente seria 27% de taxa de juros. A mesma coisa acontece com a taxa de câmbio. O correspondente, se não tivermos o teto do gasto, seria uma taxa de câmbio de R$ 5,6 por dólar. Ou seja, se nós não fizermos a reforma da Previdência, o mercado, da mesma forma que antecipou a aprovação do teto do gasto, vai antecipar o fim do teto do gasto. Não vai esperar 2022, não vai esperar 2023. O mercado vai olhar, colocar o dado no computador e vai dizer: ah, dançou, é melhor eu vender meus títulos logo. E a taxa de juros vai para o céu. Então é o seguinte: nós vamos entrar numa brutal recessão, de volta. Certo? Por essa razão, não tem nada a ver com essa coisa aí, mas só para encerrar, só para dar um detalhe, eu acho que a principal razão pela qual a economia brasileira não está crescendo pouco, são os choques externos, são importantes, diminui o crescimento, mas tem uma questão que as pessoas estão subestimando. O Brasil fez uma queima de capital privado entre 2007 e 2015 espetacular. Pensem, certo? Pensem, nós tivemos assim, a Petrobras fez uma quantidade enorme de investimento que tudo virou pó. 3 refinarias no Nordeste, o Compeg no Rio de Janeiro, tem uma refinaria no Rio Grande do Sul, virou pó. Gastou uma baba de dinheiro, se endividou, se tornou a empresa mais endividada do mundo. Do mundo. Certo? Falou que ia financiar a Sete Brasil para comprar sonda, para produzir educação, não teve dinheiro para financiar a Sete Brasil, não teve dinheiro para comprar sonda, porque se endividou demais, tá certo? O BNDES deu dinheiro para as fábricas de navio, como é que chama isso? Estaleiros. Para os estaleiros aí na costa brasileira, os estaleiros se colocaram. Onde é que estão os estaleiros hoje? Faliram. O setor naval chegou a ter 70 mil trabalhadores. 70 mil. Vocês têm ideia de quanto tem hoje? 2 mil. 2 mil. E todo esse capital que foi investido, está fazendo o quê com ele? Está enferrujando lá na beirada do mar. Enferrujando na beirada do mar. Tá certo? Além da coisa da Lava Jato, que colocou uma série de empresas aí em situação judicialmente que não pode fazer contrato com o governo, isso significa o seguinte: você tem 6.200 empresas em recuperação judicial. 6.200. O total da dívida dessas empresas é 298 bilhões de reais. Isso é 5% do PIB brasileiro. 5% do PIB brasileiro. Essas empresas não vão investir. A capacidade de investimento dessas empresas é zero. A Odebrecht deve entrar em recuperação judicial proximamente. Certo?
A dívida da Odebrecht, só da Odebrecht, é 90 bilhões de reais. Certo? Então é o seguinte, não destruíram o setor privado brasileiro em 2007 e 2015. Destruíram o setor privado brasileiro. Certo? Então é o seguinte, eu acho que a reforma da Previdência vai ser super importante para melhorar a atividade do Brasil. Vai ser super importante por uma outra razão. Porque na hora que você fizer a reforma, o teto do gasto fica sustentável. Nós já fizemos uma boa parte das reformas necessárias para fazer com que a economia fique estável. Nós vamos atrair capital internacional para investir no Brasil. No começo, há 15 dias atrás, um mês atrás, eu tive fazendo visita para clientes do banco, tá certo? E só isso, para clientes do banco lá nos Estados Unidos, e o sentimento é basicamente esse, tá certo? Se vocês aprovarem a reforma, a gente vai entrar. Porque o problema é que o Brasil sempre prometeu e nunca conseguiu aprovar. Precisa aprovar. Muito obrigado, desculpa.